Nesta aula, vamos estudar as inequações quocientes envolvendo funções do segundo grau. Já tratamos deste assunto na série de aulas sobre função do primeiro grau e vamos rever alguns pontos. Uma inequação quociente é do tipo f de x sobre g de x maior que zero, f de x sobre g de x maior ou igual a zero, f de x sobre g de x menor que zero e f de x sobre g de x menor ou igual a zero. Observe que existe uma função de x no denominador. A resolução desse tipo de equação pode ser feita através da determinação das raízes e o estudo de sinais das funções envolvidas. No caso da função quociente, existe uma pequena diferença que veremos resolvendo alguns exemplos. Resolva as inequações. Número 1. Menos x ao quadrado mais 4x menos 3 dividido por menos x mais 2 maior ou igual a zero. Como fizemos nas inequações produto, vamos estudar os sinais das funções do numerador e do denominador separadamente. Menos x ao quadrado mais 4x menos 3 vai ser igual a zero. O delta vai ser b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 3. 4 elevado ao quadrado dá 16, menos 4 vezes menos 1 dá 4, 4 vezes menos 3 dá menos 12, então fica 16 menos 12, que é igual a 4. Então o x vai ser menos b, que é menos o 4, que é o b, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, dividido por 2 vezes menos 1, que é o a. Então vai ficar menos 4, a raiz quadrada de 4 é 2, então fica mais ou menos 2, e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então teremos duas raízes, o x' vai ser menos 4 mais 2 sobre menos 2. Menos 4 mais 2 dá menos 2 sobre menos 2, que é igual a 1. Menos 4 menos 2 sobre menos 2 vai dar menos 6 sobre menos 2, menos dividido por menos dá mais, então dá 3. Então, as raízes são 1 e 3. A função se anula quando x é igual a 1 e x é igual a 3. Como temos o igual na equação, estes pontos fazem parte da solução e são representados por bolinhas cheias. Como o termo quadrático é negativo, a parábola é côncava para baixo. Então, a função é negativa para x menor do que 1 e x maior do que 3. E é positiva entre esses dois valores de x. A raiz da segunda equação é menos x mais 2 vai ser igual a zero, passando 2 para o outro lado, menos x é igual a menos 2. Se a gente multiplicar tudo por menos 1, x vai ser igual a 2. Então, essa função se anula quando x é igual a 2. Agora, aparece a principal diferença da inequação quociente. Mesmo que na inequação apareça o igual, a raiz da função do denominador não faz parte da solução, porque o denominador não pode ser nulo. Não podemos ter divisão por zero. Então, a raiz da função do denominador é representada por uma bolinha vazia. O 2 aí não vai fazer parte da solução. Como o termo de x da função do primeiro grau é negativo, trata-se de uma reta decrescente. Então, a função é positiva para x menor do que 2 e negativa para x maior do que 2. Fazendo o estudo de sinais nos intervalos, aí nós vamos dividir, né? As funções estão dividindo, então nós vamos dividir os sinais. Para x menor do que 1, eu vou ter negativo dividido por positivo, que dá negativo. Entre 1 e 2, positivo dividido por positivo dá positivo. Entre 2 e 3, positivo dividido por negativo dá negativo. E para x maior do que 3, negativo dividido por negativo dá positivo. Como queremos os valores cuja inequação seja maior ou igual a zero, os intervalos de solução são aqueles nas quais esse quociente é positivo. Então, a solução x pertence aos reais, tal que 1 menor ou igual a x menor que 2, não está incluído 2, ou x maior ou igual a 3. Número 2. Menos x ao quadrado mais 2x menos 1, dividido por x menos 4, maior do que zero. As raízes da função do denominador são menos x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. O delta vai ser
b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 1. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes menos 1 dá 4, vezes menos 1 dá menos 4. Então fica 4 menos 4, que é igual a 0. O delta é 0. Então o x vai ser menos b, menos 2, mais ou menos a raiz de 0, que é o delta, sobre 2 vezes menos 1, que é o a. Então vai ficar menos 2, a raiz de 0 é 0, né? E embaixo, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 sobre menos 2 é igual a 1. Então só tem uma raiz. Como na inequação nós temos aí maior que 0, não temos igual, eu vou representar essa raiz com uma bolinha vazia. Como a função, o termo quadrático da função é negativo, é uma parábola côncava para baixo. Então podemos ver que a função é sempre negativa. Só um ponto em que ela não é negativa, que ela é nula quando x é igual a 1. A raiz do denominador é x menos 4 vai ser igual a 0, passo o menos 4 para o outro lado, x é igual a 4. Do mesmo jeito, nós vamos colocar o 4 com a bolinha vazia, a raiz dessa função. Ela é nula quando x é igual a 4. Então ela não pode ser 0, porque a função está no denominador, e também porque não tem o igual na inequação. Como o termo de x é positivo, a função é uma função crescente, uma reta crescente. Então ela é negativa para x menor que 4 e positiva para x maior do que 4. Fazendo o estudo de sinais dos intervalos, para x menor do que 1, nós vamos ter negativo dividido por negativo, que dá positivo. Para x entre 1 e 4, negativo dividido por negativo, também dá positivo. E para x maior do que 4, negativo dividido por positivo dá negativo. Como queremos os valores de x para os quais a inequação é maior do que 0, os valores são os intervalos positivos. A gente percebe aí que para x menor do que 4, todos servem, menos quando x é igual a 1. Né? Então, o que a gente vai fazer? A solução vai ser x pertence aos reais, tal que x é menor que 4, e o x vai ser diferente de 1. Número 3. X ao quadrado mais x menos 6, dividido por x ao quadrado menos 4x mais 3, menor ou igual a 0. As raízes da função do denominador são x ao quadrado mais x menos 6 vai ser igual a 0. O delta vai ser b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o menos 6, que é o c. 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 6 dá mais 24. Então fica 1 mais 24, que é igual a 25. Então o x vai ser menos b, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 25, sobre 2 vezes a, que é 1. Então vai ficar menos 1, raiz quadrada de 25 é 5, então fica mais ou menos 5. E 2 vezes 1 é igual a 2. X' vai ser menos 1 mais 5 sobre 2. Menos 1 mais 5 dá 4. 4 sobre 2 dá 2. A x2' vai ser menos 1 menos 5 sobre 2. Menos 1 menos 5 dá menos 6 sobre 2 dá menos 3. Essa função se anula quando x é igual a 2 e x igual a menos 3. Como existe um igual na inequação, esses pontos são representados por bolinhas cheias. Como o termo quadrático é positivo, a parábola é côncava para cima. A função é positiva para x menor do que menos 3 e x maior do que 2. E negativa entre esses dois valores. As raízes da função do denominador são x ao quadrado menos 4x mais 3 vai ser igual a 0. O delta vai ser b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 3, que é o c. Então, menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 3 dá menos 12, 16 menos 12 dá 4. Então, delta é 4. O x vai ser menos b, que é menos 4, que é o b, mais ou menos raiz de delta, que é 4, sobre 2 vezes 1, que é o a. Então, vai ficar menos 4 dá 4, mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2, e 2 vezes 1 é 2. O x' vai ser 4 mais 2, sobre 2. 4 mais 2, 6 sobre 2, 3.
O x duas linhas vai ser 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2 dá 2, 2 sobre 2 dá 1. Então, a função se anula quando x é igual a 3 e x igual a 1. Como essa função está no denominador, mesmo que na inequação tivermos o igual, a função não pode se anular. E representamos as raízes da função com bolinhas vazias. Como o termo quadrático é positivo, a parábola é côncava para cima. Então, a função é positiva para x menor do que 1 e maior do que 3. E negativa entre esses dois valores de x. Fazendo o estudo dos sinais nos intervalos, para x menor que menos 3, temos positivo dividido por positivo, que é positivo. Para x entre menos 3 e 1, negativo dividido por positivo dá negativo. Entre 1 e 2, nós temos negativo dividido por negativo, que é positivo. E entre 2 e 3, nós temos positivo por negativo dá negativo. E para x maior do que 3, positivo dividido por positivo dá positivo. Como queremos que a função seja, o quociente seja menor ou igual a zero, os intervalos são os intervalos nos quais o sinal é negativo. Então, a solução x pertence aos reais, tal que menos 3 menor ou igual a x menor que 1. Você vê que não tem o igual no 1 aí. Ou 2 menor ou igual a x menor que 3, também não tem o igual no 3. Para exercitar o que estudamos, tente resolver os seguintes exercícios. Número 1. Resolva as inequações quocientes. Letra A. X ao quadrado menos 4x menos 5 dividido por menos x mais 3 menor que 0. Letra B. X ao quadrado menos 7x mais 6 dividido por x ao quadrado menos 2x menos 3 maior ou igual a 0. Número 2. Determine o conjunto verdade das seguintes inequações quocientes. Letra A. Menos x ao quadrado mais 10x menos 25 vezes x menos 3 dividido por menos x mais 4. Letra B. X ao quadrado mais 5x menos 6 vezes x ao quadrado menos 4 dividido por menos x menos 3, menor do que 0. Número 3. Resolva em R a inequação x mais 1 sobre x menor ou igual a menos 2. Número 4. Resolva a inequação x vezes x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 1 maior do que 0. Número 5. O conjunto das soluções no conjunto R dos números reais da inequação x sobre x mais 1 maior que x é. Número 6. Os valores de x que pertencem a R, para os quais a fração 4x menos 5 sobre x ao quadrado menos 8x mais 16 é sempre negativa, são. Número 7. O conjunto solução da inequação x menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2x menos 3 maior ou igual a 0 é. Na próxima aula, acompanhe a resolução.